Nessa segunda-feira, eu vim aqui e puxei o gancho sobre os transtornos de ansiedade. Então, primeiramente, é extremamente comum o paciente vir e referir que o motivo principal da consulta é ansiedade. Só que mesmo que o paciente fale isso, o meu leque de possibilidades diagnósticas ainda assim é gigantesco, porque nem sempre todo mundo quer dizer a mesma coisa com ansiedade. E dentro dos transtornos de ansiedade existe uma série de transtornos. Então eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre eles, porque pode ser que seja útil esclarecer essa informação para você. Então, por exemplo, sobre os transtornos de ansiedade, primeiramente, qual que é a grande dificuldade desse diagnóstico? É que ansiedade é um sentimento normal. Todas as pessoas precisam de ansiedade para se preocupar, se antecipar algumas questões, também para desempenhar melhor algumas coisas. Até certo ponto, a ansiedade ela é super positiva. Isso também é variável, A gente não consegue manter esse nível de produtividade e ansiedade alto lá em cima o tempo todo. Então, isso também não é comum. Então, o normal é oscilar. Tem um projeto próximo, a pessoa corre um pouco mais, se preocupa um pouco mais, até às vezes dorme um pouco menos, se foca um pouco mais, mas depois disso, a tendência, a nossa ansiedade é oscilar um pouquinho dentro de uma variação normal. Mas, quando passa de um certo ponto, essa ansiedade deixa de ser protetora ou deixa de ser produtiva e começa a causar sofrimentos a ponto de ter prejuízos funcionais ou, mesmo sem prejuízo funcional, atrapalhar muito o indivíduo. E essa linha muito tênue do que é normal e do que não é normal é muito difícil da gente diagnosticar. Claro que num consultório de psiquiatra, a pessoa já busca um especialista já com queixas muito significativas, mas muitas pessoas já têm sintomas que atrapalham muito a vida delas e que sofrem de ansiedade ou de algum transtorno desses de ansiedade que eu vou falar nos próximos minutos e sem saber que pode ser um transtorno e que pode ter tratamento. Nem todos os tratamentos precisam ser medicamentosos, mas cabe sim uma avaliação médica para pensar qual que é a melhor abordagem, seja abordagem terapêutica, seja abordagem de mudanças de estilo de vida ou seja abordagem com medicação. Isso é extremamente individualizado, porque depende da fase de vida do indivíduo, depende também do estilo de vida que a pessoa já tem. Às vezes eu tenho pacientes que vêm aqui com um quadro de ansiedade leve, só que a pessoa já tem um estilo de vida super saudável e não tem tantas coisas que dê para melhorar aqueles sintomas. Bom, então sobre os transtornos de ansiedade, mesmo dentro desse guarda-chuva imenso que são os transtornos de ansiedade, que são os transtornos mentais mais comuns, mais prevalentes na população, ainda assim tem vários transtornos que nem todo mundo conhece. Então, o transtorno mais comum da psiquiatria é o transtorno de fobia específica, que é um transtorno de ansiedade. Então, é aquela pessoa que tem uma fobia, ou seja, um medo exagerado, uma preocupação exagerada em encontrar determinados objetos. Então, assim, pode ser fobia de objetos, animais, situações da natureza, então chuva, altura. Também é muito comum ansiedade, fobia específica, relacionado a injeções, cirurgias, ferimentos, sangue. Muitas pessoas têm esse tipo de ansiedade, Inclusive ansiedade do parto. Tem pessoas que evitam até mesmo ter uma gestação por medo de ter que passar por procedimentos médicos durante a gestação e passar pelo parto. Enfim, então a fobia específica, então muita gente pode ter medo. Então, por exemplo, a pessoa pode não gostar de aranha, pode ter medo de aranha, pode ter medo de cobra. É óbvio que isso é normal, porque são animais peçonhentos, são animais perigosos, Não são animais que fazem parte do nosso dia a dia. Então, isso é instintivo e protetivo. Só que, a partir do momento que eu passo a evitar lugares, eu não posso ver nenhuma foto desse animal, eu não vou para um hotel fazenda com medo da possibilidade de ter um animal como esse, e isso começa a me prejudicar, realmente a gente pode estar falando de um quadro, um transtorno psiquiátrico. Uma outra fobia que é bem comum, fobia de avião. Hoje mesmo, falando com uma amiga, ela falou que essa questão tem preocupado ela. E elevador, Várias situações podem ser objetos fóbicos para a pessoa. Outro quadro de ansiedade super interessante também é a ansiedade de separação.
Ansiedade de separação é uma fase do desenvolvimento normal do bebê, mas também pode acontecer um transtorno de ansiedade de separação, quando esse sofrimento passa a ser extremamente exagerado e a pessoa começa a sofrer consequências e prejuízos por se separar das pessoas, das figuras de segurança na vida dela. Isso pode ser na vida adulta, em relação ao cônjuge, mas é mais comum e mais prevalente na infância em relação aos pais. Outro transtorno de ansiedade é o transtorno do mutismo seletivo. Então, também é mais frequente na infância, mas que também a pessoa, em situações sociais ou situações que a pessoa não está no ambiente de maior segurança dela, ela simplesmente não consegue, ela fracassa em conseguir se comunicar adequadamente. Então, também é um outro transtorno de ansiedade. E indo para os transtornos agora que são mais conhecidos também, o transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno muito comum, talvez um dos quadros que eu mais atendo aqui no consultório, que é aquele quadro crônico, né, de ansiedade, medo, preocupação, tensão, não só mental, mas geralmente físico também. Então é aquela pessoa que tem muitas tensões musculares, pode ter uma dificuldade de iniciar o sono, muita fadiga, um cansaço extremo, como se aquela ansiedade levasse a uma exaustão física e mental. É normal ter brancos, assim, a pessoa realmente tá pensando em tantas coisas ou tá tão esgotada que não consegue buscar uma palavra ou uma informação que ela queira naquele momento. Isso também é um quadro bem comum. E praticamente uma regra, assim, dos transtornos de ansiedade é que a maioria, para a gente ter como um diagnóstico, a gente leva em conta o tempo de 6 meses. Claro que se o sofrimento for extremo e se a pessoa realmente está com um prejuízo significativo, muito antes disso a gente pode começar um tratamento. A gente tem isso como uma referência. Mas assim, a prática médica psiquiátrica não é ler um livro e enquadrar as pessoas ali. Por isso que a formação é tão importante que seja feita com muito atendimento, muita prática, né? Desde pronto atendimento até hospitais psiquiátricos e também a parte ambulatorial. Então, senão fica muito distorcido o que a gente pode identificar e diagnosticar nos pacientes. Um outro transtorno de ansiedade bem comum que as pessoas conhecem porque chama tanta atenção e causa tanto sofrimento que muito antes de 6 meses a gente pode fazer esse diagnóstico, é o transtorno de pânico. O transtorno de pânico é aquela pessoa que tem ataques de pânico recorrentes e os ataques de pânico eles são inesperados, eles vêm do nada. E esses ataques de pânico geralmente apresenta-se de uma forma rápida, mas a pessoa tem um sofrimento imenso com aquilo, porque é muito assustador. Então, assim, geralmente dura de 10 a 30 minutos no máximo, mas é uma sensação de morte iminente, uma sensação de perder o controle. Então, quais são os sintomas, né, que a gente vê com frequência e que fazem parte do critério diagnóstico do ataque de pânico? Então, tremores, sintomas de palpitação, sensação de falta de ar, sufocamento, sensação de estar perdendo o controle, dissociação. Então, por exemplo, a pessoa parece que não está bem conectada com aquela realidade, ou que ela não é bem ela mesma, ou que ela não está reconhecendo onde que ela está. É normal também ter a sensação de que o coração vai parar. Tremores também é muito comum, dor de cabeça pode ou não acontecer, mas também são sintomas comuns. Então, como é um quadro muito intenso e que às vezes imita um ataque cardíaco, por exemplo, assusta muito e é aquele quadro que as pessoas frequentemente vão no pronto atendimento e é importante ir mesmo, porque se a pessoa não tem certeza de que aquilo é um ataque de pânico, até ter essa certeza, é importante fazer uma avaliação física, descartar qualquer outra condição médica e depois buscar um tratamento adequado, tanto para as crises quanto para prevenir novas crises. E o transtorno de pânico, ele se dá não pelos ataques de pânico, mas principalmente também pelas adaptações que a pessoa costuma fazer na vida para evitar sentir aquilo novamente ou se expor em situações que pode ter aquilo e a pessoa não se sinta confortável, logicamente, né? Porque causa um sofrimento gigantesco. Então, assim, os ataques de pânico podem ou não estar associados à agorafobia, que também é um outro transtorno, né? Um outro diagnóstico que faz parte desse imenso guarda-chuva dos transtornos de ansiedade. E a agorafobia é literalmente, assim, um medo excessivo de ir em locais ou situações abertos, públicos, e estar sozinho nesse local e não conseguir
sair desse local ou não conseguir obter a ajuda adequada. Então, a pessoa que começa a evitar muitas situações novas ou situações que a pessoa fica exposta por esse receio de ter um ataque, ou de passar mal, ou de ter alguma condição clínica que não vai ter ajuda. Então, assim, hoje são diagnósticos diferentes, mas que estão frequentemente associados. Além desses quadros, né, o transtorno de pânico, só voltando, né, o transtorno de pânico, a gente pensa em pelo menos um mês dessas adaptações e desses sintomas causando algum prejuízo na vida da pessoa. Além desses sintomas, desses quadros e desses transtornos, existe também um transtorno de ansiedade social, que é a antiga fobia social, que é uma situação em que a pessoa sofre demais em ficar exposta, em ser vista comendo, em ser vista bebendo, em ser vista escrevendo, e nessas situações a pessoa tem um sofrimento extremamente exagerado. É muito comum também essa pessoa com transtorno de ansiedade social evitar situações sociais e também sofrer demais por ir e lá, ao invés de assim, por exemplo, a pessoa sofre para fazer uma apresentação de trabalho, mas durante a apresentação a pessoa fica mais tranquila, né? Isso geralmente é o que acontece na maioria das pessoas, mas essa pessoa não, aquela fobia, aquela ansiedade, aquela sensação ruim, ela só aumenta e a pessoa vai deixando de fazer projetos, trabalhos, se expondo, de fazer provas, por exemplo, para evitar aquele sofrimento imenso que ela tem. Isso pode ou não estar só relacionado a desempenho, então a pessoa tem uma ansiedade, um sofrimento imenso, com a possibilidade do meu desempenho ser avaliado, isso é um especificador, mas também pode ser só de ser exposta, então só de ir numa festa é uma ansiedade absurda e um sofrimento absurdo. É importante a gente pensar, classificar esses quadros e diagnosticar corretamente, porque o tratamento ele pode ser diferente, né? A gente pode sim lançar mão de medicações para quadros moderados a graves, mas também tem determinados tipos de terapia que vai responder melhor a alguns desses quadros. E também organiza o paciente, né? A pessoa pensa assim, puxa, eu tenho uma ansiedade, mas é uma ansiedade que vem do nada, é uma ansiedade com tudo, mas às vezes a gente vai ver, não é com tudo. Outro quadro também de ansiedade, que é bem comum e que já atendi muitas situações no meu consultório, que a pessoa vem com a queixa de ansiedade, ela tem uma preocupação imensa com várias coisas, mas a hora que a gente vai ver o tema da preocupação da pessoa é sempre relacionado à doença, à saúde, seja dela ou de outras pessoas. E isso a gente chama de transtorno de ansiedade de doença, que é a antiga hipocondria. São pessoas que sofrem muito de se preocupar com a própria saúde. A gente às vezes pensava na hipocondria como alguém que toma muitos remédios ou que busca muito ajuda, mas na verdade realmente um medo de ter as doenças, né? Só que às vezes é um medo tão grande de ter doença, de sofrer ou de ter dor, que pode causar várias e várias iatrogenias, que é uma pessoa que busca médicos em excesso, exames em excesso, pode chegar a fazer cirurgias sem uma necessidade específica, e isso pode ser extremamente prejudicial para a pessoa. Todos esses quadros causam muito sofrimento e isso, né, tem que ser avaliado e infelizmente esses diagnósticos demoram para acontecer. É extremamente comum assim aqui no consultório quando eu pergunto, né, tem esses critérios de tempo, né, o mínimo um mês, mas a maioria dos transtornos de ansiedade considera o tempo de 6 meses. Mas para a imensa maioria das pessoas que eu atendo aqui no consultório, o tempo de sofrimento, o tempo de doença é muito maior do que esse. Talvez o prejuízo ou a piora tenha sido mais recente, ou teve um motivo de um prejuízo mais significativo, um trabalho mais difícil, uma situação pessoal, por exemplo, a pessoa vai casar, por exemplo, e isso começa a pesar muito. Mas às vezes a gente vê que o sofrimento pode vir inclusive desde a infância. E aí mesmo prejuízos mais sutis poderiam estar presentes há muito tempo. Então assim, causa muito sofrimento, são coisas assim, são quadros diferentes, que a abordagem também deve ser diferente. Ter o diagnóstico serve para o paciente se organizar, entender qual que é o real problema daquele momento, até para ler, se informar. Hoje em dia as informações estão aí para a gente buscar, né, em relação a todas as áreas, a gente não precisa ser completamente leigo nos assuntos, né? Que realmente quando a gente tem uma dificuldade, a gente sempre vai buscar essas informações, mas principalmente para buscar o melhor tratamento. Com certeza essa é a grande diferença que faz a gente compreender o diagnóstico, o objetivo do tratamento, o plano de tratamento, por quanto tempo é esse tratamento, o que além do remédio eu devo fazer para melhorar esses quadros,
Cuidados com estilo de vida, rotina e sono são a regra, né? Quase todos esses quadros podem melhorar um pouquinho com isso, mas não quer dizer que sejam curados por essas medidas. São complementos, né? Até porque é um complemento de uma vida saudável de qualquer pessoa. Mas é isso, eu queria trazer essa informação há algum tempo, acho que faz diferença compreender que nem tudo é ansiedade, mas dentro da ansiedade a gente tem um guarda-chuva imenso relacionado a isso. E outra coisa interessante também é que os quadros de ansiedade, né, os transtornos de ansiedade podem piorar outros quadros, mas não necessariamente fazem parte dos critérios da ansiedade em si. Então, por exemplo, o mais comum que eu vejo no consultório é as pessoas associando a ansiedade a comida. Eu percebo que eu tô ansiosa porque eu estou comendo mais, eu percebo que eu estou ansiosa porque eu estou buscando mais doce, eu estou beliscando mais. Mas o mais interessante é que olhando para todos os transtornos de ansiedade, nenhum tem como um critério a relação com a comida. Então, assim, não quer dizer que uma coisa não piore a outra, não quer dizer que não tenha relação, é claro que tem sim, mas não faz parte dos nossos critérios diagnósticos, mas talvez tenha algum quadro associado. Às vezes a pessoa pode ter sim um quadro dos transtornos alimentares que pode ser piorado pelos transtornos de ansiedade, ou não, pode ser só uma forma de aliviar o estresse quando aquilo não é de uma intensidade a ponto de ser patológica. Mas é isso, acho que tudo isso conta muito, é importante, organiza o tratamento, organiza o paciente e faz a gente pensar de uma forma mais organizada sobre os quadros e queixas do paciente. Mas é isso, se tiver alguma dúvida sobre isso, se ficaram até o final, deixe suas dúvidas aqui embaixo, que vai ser um prazer esclarecer.